Prefeito envia à Câmara nova estrutura administrativa. Plenário aprova projeto que obriga debate público antes da instalação de antenas de celular. Projeto aprovado prevê desconto progressivo para profissionais idosos no ISS e na taxa de licença. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 23 de março de 2018. O Câmara em Notícias começa agora. Olá, o prefeito Orestes Previtali enviou essa semana para a apreciação dos vereadores o projeto de lei da nova estrutura da prefeitura. A medida prevê economia de quase 20 milhões ao ano e corte de 100 comissionados na prefeitura. O projeto está tramitando nas comissões permanentes da Câmara. Pelo projeto enviado pela Prefeitura, a estrutura administrativa sai de 5.202 cargos entre efetivos e comissionados e vai para 4.668, extinguindo 534 cargos do total. Serão extintos 100 cargos em comissão, passando de 323 para 223. A economia aos cofres públicos, segundo a mensagem do projeto, será de quase 20 milhões. O projeto da nova estrutura prevê 223 cargos comissionados e 4.455 efetivos, sendo que entre os cargos efetivos, 171 serão criados e concursados. Serão extintos da estrutura atual 605 cargos efetivos que hoje estão vagos. A nova estrutura cria ainda a Procuradoria-Geral do município, que era uma exigência do Ministério Público. Já entre os comissionados, além da redução de 100 cargos, outras mudanças chamam a atenção na nova estrutura proposta pelo Executivo. Se aprovada, o ensino superior passa a ser exigido dos cargos de diretor de departamento e chefe de seção. Ainda são extintos os cargos de assessor 1 e 2, chefe de setor e assistente técnico e criados os cargos de assessor de políticas públicas e assessor especial de políticas públicas. O percentual de cargos comissionados ocupados por efetivos sobe de 5% atuais para ao menos 10%. Com fundamento em solicitações do Ministério Público de São Paulo, objeto de inquéritos civis, a nova estrutura extingue o adicional de função, garantindo o direito adquirido dos servidores efetivos que fazem jus, e modifica o adicional estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, passando a ser de 5% sobre a referência salarial para cada nível acadêmico acima da exigência mínima do cargo. Atualmente, os servidores com o ensino médio ganham 10% e os com superior 20%. O projeto da nova estrutura da Prefeitura foi encaminhado às comissões permanentes da Câmara, onde será analisado e receberá os pareceres para depois ser encaminhado à votação do plenário. E o plenário da Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei que obriga a realização de debates públicos antes da instalação de estações de rádio-base no município, conhecidas popularmente como antenas de celular. Vale lembrar que a última grande discussão sobre esse assunto aconteceu no final de 2016, quando moradores do Jardim América 2 pressionaram o poder público para evitar a instalação de uma antena lá no bairro. O texto aprovado é de autoria dos vereadores Henrique Conte, Maíra e Kiko Belloni e prevê que os debates sejam convocados por meio de editais publicados na imprensa oficial e em jornais de grande circulação. De acordo com a proposta, toda vez que alguma empresa tiver a intenção de fazer a instalação dessas antenas em Valinhos, será obrigatória a realização de um debate prévio com a comunidade para garantir a plena participação popular. Conforme explicam os vereadores, o debate não substituirá eventuais audiências públicas para discutir o assunto. Nesses debates, as empresas terão de fornecer informações detalhadas sobre o projeto de instalação das estações e suas respectivas estruturas, sempre levando em consideração a lei federal que proíbe antenas que prejudiquem a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, contrarie parâmetros urbanísticos e paisagísticos, prejudique o uso de praças e parques, prejudique a visibilidade no trânsito, danifique ou inviabilize a instalação de estrutura para outros serviços, ponha em risco a segurança de terceiros ou desrespeite normas relativas à segurança do tráfego aéreo. O vereador Maír destacou a importância do projeto. Vai trazer benefício para a sociedade, que poderá discutir com a empresa interessada
os prós e contras da instalação da antena em determinado local. O vereador Kiko Belloni lembrou da situação envolvendo moradores do Jardim América 2 que lutaram para impedir a instalação de uma antena no bairro. E aí, diante daquela situação, nós fizemos esse projeto, que é muito importante para Valinhos, para seus cidadãos, com o objetivo de avaliar o impacto ambiental, urbanístico, econômico, sociais e para a saúde humana. Não somos contra a modernização, não queremos barrar as melhorias, telefonia celular ou acesso à internet. Queremos sim analisar previamente todos os aspectos que envolvem a instalação de antenas celulares. Para o vereador Henrique Conte, o debate público vai impedir o que chamou de fator surpresa, ou seja, de repente, o morador se depara com a instalação de uma antena no seu bairro. E exigindo debate prévio, só esse momento de debate vai permitir o quê? Que a antena não seja instalada do dia para a noite. Porque a comunidade, no mínimo, vai ficar sabendo que existe a intenção de instalar uma antena naquele local. E com isso, vai ser o suficiente para abrir o debate, para chamar as autoridades da Justiça, Ministério Público, envolver a comunidade. Claro que pode envolver também aqui a Câmara Municipal, deve envolver a Câmara Municipal também. Então, quando houver um debate prévio, vai ser o momento para que possamos aí realmente deixar às claras tudo o que está acontecendo e para que a instalação dessas antenas não seja mais um fator surpresa. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Após o intervalo, o projeto aprovado prevê desconto progressivo para profissionais idosos no ISS e na taxa de licença. Voltamos já. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que pretende aumentar a participação dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar de Valinhos. A proposta é que pelo menos 30% dos recursos municipais utilizados para a compra de merenda sejam usados com os produtores locais. O projeto foi assinado pelos vereadores Alessio Cal, Henrique Conte e Robertson Costa Longa Salame. O vereador Alessio Cal explicou que a ideia é fixar os 30% em cima dos valores que são complementados pelo município, já que uma lei federal já obriga a aplicação desse percentual nos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Do que o município acaba tendo que complementar, que o que vem do governo federal não é o suficiente, e eu acredito que, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e econômico, tudo aquilo que nós pudermos fazer para investir na agricultura familiar dentro do município de Valinhos, quem tem a ganhar é a população de Valinhos. O vereador Henrique Conte destacou que a lei será um incentivo aos produtores locais. A compra de produtos para a merenda escolar acaba ficando na mão de grandes empresas de intermediários, que compram de pequenos agricultores familiares e revendem para as prefeituras, intermediando o processo. Conte ressaltou ainda que, além da lei federal, a destinação de 30% para a agricultura familiar também é aplicada em nível estadual. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Os vereadores também aprovaram na sessão por unanimidade o projeto de lei do vereador Kiko Belloni, que institui o programa Farmácia Solidária, com o objetivo de reaproveitar medicamentos doados por laboratórios e farmácias para distribuição à comunidade, mediante a apresentação de receita médica. O texto diz que a medicação doada deverá ser acondicionada em sua embalagem original e sem avarias que possam comprometer o seu princípio ativo. O projeto também segue para a sanção ou veto do prefeito.
Os vereadores aprovaram um projeto de lei que prevê a concessão de desconto progressivo no ISS e na taxa de licença para profissionais idosos. Para começar a valer, a medida ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Orestes Previtali. A intenção, segundo os vereadores Mair e Veiga, autores do projeto, é criar condições mais vantajosas para as pessoas acima de 60 anos, de forma a compensar a diminuição da disponibilidade diária para o trabalho e o crescimento de outras despesas, sobretudo as com a saúde. De acordo com o projeto, tanto para o pagamento do imposto quanto para o pagamento da taxa de licença, o idoso pagará 90% do valor devido se tiver entre 60 e 62 anos. Já para aqueles entre 63 e 64 anos, o valor a ser pago será de 80%. Entre 65 e 66 anos, 70%. Entre 67 e 68 anos, 60%. E acima de 69 anos, o pagamento será de 50% do valor devido. O vereador Mair disse que a lei vai trazer um alento para que o idoso possa trabalhar e ser produtivo. O projeto cria condições mais vantajosas ao desenvolvimento de atividades profissionais realizadas por idosos. O vereador Veiga lembrou lei de sua autoria que beneficia jovens que estão iniciando no mercado de trabalho. Destacou que o novo projeto vai na mesma direção, dessa vez beneficiando idosos. Não trata-se de para empresas, mas sim para as pessoas físicas que têm o cadastro lá como engenheiro, como dentista, como psicólogo, onde chega numa idade com 60 anos. O pique não é o mesmo, obviamente, mas a Câmara faz a sua parte aqui, no sentido de conceder, né, o desconto progressivo também, tanto do ISSQN, tá, como da taxa de licença. Então, a taxa de licença, na média, é em torno de R$ 400 anualmente, e também a questão do ISS é em torno de R$ 1.500 ao ano. Essa legislação, se ela for sancionada, e a gente acredita que vai acontecer isso, vai ajudar muita gente. O vereador Mauro Penido afirmou que o projeto vai motivar os idosos. Isso é um incentivo que esse pessoal que trabalha tanto e precisa tanto de trabalhar na condição de aposentado ou não aposentado, que ganha muito pouco, mas com esse incentivo, né, estimula essas pessoas que precisam de uma motivação. O presidente da Câmara, Israel Scupenaro, destacou que qualquer projeto que traga benefício para o idoso é bem visto na sociedade. Nós vemos que a pessoa aqui no nosso país chegou aos 45 anos, 40 anos para frente, vai procurar emprego e já não consegue mais se colocar no mercado de trabalho. Então, a situação é uma situação crítica, né? E quando o projeto ele vem de atenção ao idoso, que é aquele que trabalhou, que construiu, que ajudou a gente a chegar até aqui, são essas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos aqui hoje pelo trabalho daqueles que hoje são os idosos aqui no nosso país, né? Aqueles que batalharam para isso. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei do vereador Mair, que obriga as agências bancárias de Valinhos a colarem cartazes com informações da Lei Municipal de 2010, que estabelece o tempo máximo de espera para atendimento nas agências. A lei obriga o atendimento em até 15 minutos nos dias normais e em 25 minutos na véspera e no primeiro dia útil após feriados. O Câmara em Notícias termina aqui. A gente volta na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde, um bom fim de semana.